Nossa história começa com um narrador falando sobre um jogo fantástico com diversos tipos de raças e inúmeras possibilidades que estava sendo inaugurado naquele ano. Porém, algo aconteceu e todos os jogadores ficaram presos dentro do game, que passou a se tornar um jogo mortal, onde cada morte no jogo resultava em uma morte no mundo real. Então um jogador chamado Shin decidiu dedicar sua vida a encontrar uma saída daquele jogo, e após se despedir de sua equipe, ele parte numa jornada encontrando o boss supremo do jogo. Eles logo começam a lutar e o rapaz fica surpreso ao ver que, mesmo decepando a asa da criatura, ela logo se regenera. Então decide aplicar uma sequência de ataques, o finalizando com um ataque especial antes que ele possa se regenerar. Após vencer um anúncio do sistema surge informando que, como o boss foi derrotado, agora todos poderão fazer logout do jogo. Nisso Shin decide observar as pessoas sumindo do servidor, se certificando de que ninguém vai ficar para trás, e após todos saírem ele decide que chegou a sua vez. Mas na hora que tenta sair, um portão surge, o deixando surpreso, já que não deveriam haver missões extras. Quando acorda, nota que está num mundo muito similar ao do jogo, mas parece ser real demais, então decide conferir os seus status, notando que eles praticamente dobraram, associando esse aumento inesperado com a vitória que acabará de ter sobre o chefão. Então decide tentar sair novamente, mas não existe mais a opção de logout em seu menu. Nisso ele pensa em procurar por outras pessoas no servidor, mas o sistema diz que ele não pagou a internet, por isso não é possível encontrar ninguém, o que o deixa frustrado, percebendo que viajou para outro mundo depois de zerar o jogo. Então ele usa um item mágico que tem a função de guiá-lo até sua base, e no caminho se depara com uma grande muralha, questionando quando foi que a colocaram ali. Quando chega em sua casa fica animado, mas logo vê uma mulher cercada por um grupo de homens que estão buscando pela sua mestra, então decidem a levar para fazê-la falar, mas ao passarem pela barreira uma terrível fera surge, fazendo os homens correrem de medo, deixando a garota sozinha. Então Shin surge, salvando ela da criatura, percebendo que quando ataca o peso do impacto volta para ele, bem como é no mundo real. Dentro da casa, a garota lhe agradece por tê-la salvado, se apresentando como Tiara Lucent, e pergunta se o rapaz por acaso seria um conhecido da sua mestra, mas ele não faz ideia de quem seja. Porém, ao ouvir o nome, ele se recorda de uma pessoa no jogo com o mesmo nome, que era sua amiga, ficando empolgado com a ideia de ter outra pessoa que veio para aquele mundo, e diz à garota que eles são velhos amigos, perguntando onde ela está. Porém, a garota informa não poder dizer, já que não o conhece, e os outros homens também queriam a mesma informação. Então conta apenas poder lhe mandar mensagens ao custo de 1000 jules para cada mensagem. Mas o rapaz diz ter já ao ver ele retirar a moeda de uma caixa de itens. A elfa fica muito surpresa, contando que apenas pessoas da realeza e anciões conseguem usar esse tipo de magia, e diz ainda que a sua moeda tem a habilidade de aplicar magia e vale no mínimo 100 milhões de jules. Shin fica surpreso ao ouvir aquilo, pois no jogo aquela moeda seria a de menor valor. Então a garota pergunta quem ele realmente é. Nisso ele conta que no jogo sua classe está como humano superior, o que deixa Tiara ainda mais surpresa com a informação, pois os humanos superiores estão extintos no reino há muito tempo. Então ele explica que antes haviam apenas 6 humanos superiores, porém houve um evento há 500 anos chamado de Dia do Declínio da Glória, que simplesmente fez milhares de pessoas desaparecerem. Ouvindo isso, ele se recorda do momento em que observava os nomes sumindo em seu servidor, associando tudo a esse evento, percebendo que onde está agora é possivelmente o mesmo mundo do jogo após 500 anos. Então decide dar a moeda à garota como agradecimento por lhe ensinar, mas ela fica brava por achar que somente um idiota daria algo tão valioso de graça. Mas ele insiste, então ela aceita, ficando fascinada com a moeda, já que até sonhou com uma certa vez. E ele diz que já que elfos usam magia, essa moeda pode lhe ser muito útil, mas a garota fica confusa ao ver ele a chamando de elfa. Então Shin conta está vendo uma bela elfa de cabelos pretos em sua frente, mas a elfa conta que não era para ser vista assim, já que sua mestra jogou um feitiço ilusório sobre ela, para que ninguém visse a cor real de seus cabelos, e conta que ter o cabelo preto é um mau presságio, pois desde que seu cabelo ficou assim, ela passou a ser atacada com frequência por vários monstros, e isso resultou na sua expulsão da vila onde morava. Mas sua mestra a encontrou e levou para essa loja, erguendo uma barreira mágica em volta para que os monstros não ataquem, e tem vivido ali há 100 anos. Nisso Shin entende o motivo pelo qual a criatura surgiu assim que ela passou pela barreira. Então pergunta se essa maldição tem alguma cura. Tiara diz que sua mestra está procurando, mas ainda sem nenhum sucesso, mas se contenta em não causar mal a quem estiver à sua volta. Então ele pergunta se seu cabelo sempre foi daquela cor, ao que a elfa conta que antes eles eram prateados, o que faz Shin refletir sobre o assunto, pensando nas informações que ele já tem, e busca em seu sistema a opção de análise, identificando a maldição na garota como presente amaldiçoado, explicando que aquele tipo de maldição a faz ser atacada por monstros e muda a cor de seu cabelo, podendo se manifestar de forma aleatória pelo mundo. Então decide tentar desfazer a maldição da garota, lhe aplicando uma purificação
situação. Quando termina, uma mecha de seu cabelo voltou a ficar prateado e ele se desculpa por não poder fazer todo o cabelo dela voltar ao normal. Mas a garota está super feliz em poder ver parte do seu cabelo de volta e agradece. Shin então pergunta como terá certeza de que a maldição se foi. Então ele a chama para saírem do limite da barreira, mandando não se preocupar, pois ele pode lidar com qualquer monstro que aparecer. Então eles passam e saem caminhando pela floresta sem nenhum monstro lhes atacar, e ela fica emocionada vendo a imensidão do céu após tantos anos confinada na loja. De volta no Santuário da Lua, ela pergunta o que ele irá fazer agora, já que sua mestra irá ficar fora por um bom tempo. Então ele diz que irá visitar a cidade vizinha, refletindo que, se a mestra da garota for realmente a sua amiga, então talvez ele possa encontrar seus outros amigos neste mundo. Nisso a elfa lhe dá uma carta de recomendação que lhe permite entrar no reino sem ter que passar pela fila de inspeção. E ele questiona se está tudo bem ela ajudar alguém que mal conhece, mas ela diz confiar no seu poder, além de que ele já demonstrou ser uma pessoa muito boa. Então ele parte rumo ao reino e entra com facilidade, achando a carta de recomendação muito legal, e o homem lhe explica que aquela carta é tão importante que lhe permite até mesmo ter uma audiência com o rei se ele quiser. Por isso é bom mantê-la sempre guardada. Nisso ele se dirige até a guilda de aventureiros desejando se juntar à guilda, então a garota lhe manda para o andar de cima para fazer a solicitação. Quando chega lá, fica surpreso ao ver que a atendente é idêntica à do salão de baixo e ela lhe explica que são irmãs gêmeas e o manda preencher o formulário. Depois de tudo, ele fica chateado em saber que seu cartão de aventureiro só ficará pronto no dia seguinte e percebe que a maioria dos itens que as pessoas usam é de classe bem inferior à do jogo. Nisso Celica aparece lhe servindo a comida, contando que também trabalha ali nas horas vagas, e observa Shin comer, que fica meio desconfortável. Então ela se desculpa dizendo que apenas queria conferir se sua carta de recomendação é real, mas quer fazer isso em outra sala. Então Shin pede para que espere ele terminar de comer, já que não quer acabar dando de cara com o mestre da guilda, porém ele está bem atrás do rapaz. Nisso eles vão até a outra sala, onde o mestre se apresenta como Barluk Zen e coloca as cartas juntas, que começam a brilhar, e ele explica que as cartas do Santuário da Lua ressoam quando estão juntas. Verificando que a de Shin é verdadeira e questiona quem lhe deu essa carta, ao falar o mestre fica surpreso por Tiara não ter lhe explicado as instruções. Então explica que essa carta é muito poderosa, pois com ela ele pode entrar em quase todas as nações sem passar pela inspeção, é aceita em quase todas as guildas e pode até mesmo solicitar audiências com o rei. Ele reflete que esses benefícios são muito bons enquanto pensa no quanto sua amiga deve ser famosa por ali. O homem prossegue explicando que, pela importância do item, muitos o almejam para fins maléficos, e avisa a Shin que caso ele não tenha certeza de que pode proteger aquela carta, deve destruí-la. Mas o rapaz afirma que pode protegê-lo, o que deixa o mestre da guilda satisfeito e deseja que eles sejam amigos, esperando grandes realizações do rapaz na guilda, e pede para testar suas habilidades. Naquela noite ele chega exausto em seu quarto, desejando receber logo seu cartão para aumentar o mais rápido possível o seu ranking. Quando chega na guilda, agradece a garota por ter lhe mostrado uma boa hospedaria e ela fica impressionada com sua nova roupa. Shin diz que com essas é mais fácil de se movimentar, mas em sua mente conta que chamaria muita atenção andar de forma pomposa por aí, sendo de rank baixo. Então ela lhe entrega seu cartão de aventureiro com os ranks que vão do G até o SS e explica que ele pode aceitar missões de no máximo 2 ranks acima do seu, e ele comenta já ter aceitado uma de colher ervas. A garota conta que aquela missão é bem comum, já que as ervas são usadas em poções, mas não tem um tempo limite para terminar. Então ele sai logo para cumpri-la, e a garota acha ele um rapaz muito estranho, pois mesmo sabendo que é muito forte, ele não demonstra nenhuma imponência. Já na floresta ele passa um bom tempo buscando as ervas, refletindo que no jogo era uma missão para iniciantes, então deveria ser mais fácil fazer isso. Nisso um radar aparece para ele mostrando um monstro nas redondezas, e quando vai conferir descobre que é um Skullface Jack de nível 359. E quando nota a carroça destruída, percebe que ele devia estar lutando agora há pouco e se recorda dos outros aventureiros falando que aquele monstro vem atacando qualquer um que passe por ali. Então Shin parte para cima vendo que a criatura é muito forte e estranha o fato dele estar usando uma arma do atributo luz, que é bem incomum para esqueletos, e aplica mais alguns golpes que não causam danos à criatura, mas deixam sua espada no limite, vendo que ela só vai aguentar mais um golpe. Então decide liberar toda a sua força em um único ataque que destrói o núcleo mágico do esqueleto e manda a espada pelos ares. Nisso um orbe flutuante surge e ele decide pegar como prêmio. Já a espada aparece no castelo da princesa, que fica impressionada sem saber como aquilo foi parar ali. O homem pergunta à princesa o que devem fazer nessa situação, então ela manda que ele busque um avaliador para analisar a espada e descobrir suas propriedades, refletindo que quem mandou aquela espada com certeza é alguém muito poderoso. Nisso X chega na cidade surpreso pelo alvoroço, então um homem lhe explica que aquelas pessoas foram atacadas por um Skullface na floresta, tendo
sido os únicos 4 sobreviventes dos 12 que entraram. Então Shin se lembra dos mortos que viu no local, chegando à conclusão que esses homens deviam fazer parte daquela equipe. O rapaz prossegue contando a Shin que agora há pouco muitos avistaram uma espada voando em direção ao castelo, mas que por sorte não acertou ninguém, e pergunta ao rapaz se ele tem algo a ver com isso. Mas Shin apenas diz ter ficado catando gramas como era a sua missão. Então ele vai para o prédio da guilda e pergunta a Celica se todos aqueles aventureiros estão ali por causa do Skullface. Nisso a garota lhe confirma dizendo que como o Skullface apareceu muito perto do reino, um chamado de emergência foi emitido para destruírem a criatura. E pergunta a Shin o que ele deseja ali, então ele conta já ter abatido a criatura e lhe trouxe seu orbe como prova, mas lamenta o fato de sua espada ter ficado em pedaços. O que deixa Celica impressionada com o que ele está dizendo, mas ela se aproxima muito ficando envergonhada, porém ele gostou de ver ela mais exaltada. Nisso aparece uma mulher chamada Els mandando os pombinhos pararem de paquerar. Então Celica a chama contando que Shin diz ter derrotado o Skullface Jack sozinho, e ele conta ter apenas pegado aquele orbe da criatura, já que o resto dos equipamentos eram de péssima qualidade. A mulher fica intrigada, já que normalmente apenas pessoas muito ricas conseguiriam comprar aqueles equipamentos, sendo muito valiosos e poderosos. Então decidem analisar o orbe, pois sempre sobra resquícios de mana da criatura. Nisso Shin pergunta se esse tipo de monstro costuma aparecer naquela floresta, e Els lhe explica que esse tipo de monstro é criado a partir do ódio e rancor das criaturas mortas que se misturam à mana do ambiente. E como na floresta existem muitas criaturas que morrem todos os dias, então é normal que apareçam mortos-vivos. Porém a mana da floresta não é forte o suficiente para fazer um monstro como o Skullface Jack, o que torna essa aparição ainda mais estranha. Então Shin pergunta se o monstro que ele matou seria algum tipo raro de exceção por estar no nível 359, o que deixa as garotas surpresas. E Els pede a Celica para que vá avaliar o nível do monstro, já que isso pode ser feito através do orbe, e ela parte deixando Els tomando conta da recepção. Shin observa despreocupado e Els lhe conta que se tudo o que ele falou for verdade, então o rapaz sozinho é tão poderoso quanto um grupo inteiro de aventureiros rank. Nisso Shin pede para que ela mantenha isso em segredo para não atrair atenção para ele. Então vai pro restaurante comer algo, onde é recebido por Celica, que lhe mostra a sua mesa e pergunta se ele pode dividi-la com outra pessoa. Shin não se importa, então aparece um rapaz que deixa todos apreensivos, e ao chegar na mesa Shin observa sua arma chamada de Lança Sagrada Venom, uma arma lendária tão poderosa que seu poder rivaliza com as armas mitológicas. Nisso o rapaz se desculpa pelo incômodo e se apresenta como Vilhel Alvis e pergunta se Shin é um novato. Ao confirmar, Vilhel acha interessante que ele tenha tão bons equipamentos sendo iniciante, e Shin diz não entender disso, já que é do interior, o que faz o rapaz entender o motivo de Shin não ter ficado com medo ao ouvir seu nome, e conta que por ali todos o chamam de Vilhelm o vampiro por caçar muitos mortos-vivos, mas Shin achou que era porque ele é super pálido, que deixa todos em alerta por zoar com a cara de Vilhel, mas o rapaz leva na esportiva e diz que o verdadeiro motivo desse apelido se deve à sua lança, que possui a habilidade de drenar a força vital de seu adversário e transferi-la para o usuário. Nisso Celica aparece servindo o almoço deles. Após isso Shin decide ir para a biblioteca pesquisar mais sobre aquele mundo, e ao abrir um livro descobre que o reino foi fundado há 511 anos, e compara com o tempo do declínio da glória, percebendo que ocorreram quase na mesma época. Ao abrir outro livro descobre que naquele mundo todas as raças existentes são as mesmas que haviam no seu jogo. Enquanto isso, em outro lugar uma reunião é iniciada para falar do Skullface, que foi derrotado, e o chefe da guilda conta que quem o derrotou trouxe o orbe como prova. O guerreiro fica surpreso ao ver que quem fez isso não quis pegar os equipamentos, mas a mulher lhe conta que ele considerou os equipamentos muito ruins. E o velhinho manda que o rapaz não se incomode tanto com isso, já que quem possui cartas de recomendação nunca são pessoas normais. Mas o líder diz ser uma pessoa bem normal, porém ninguém acredita nisso, e o velhinho conta que a avaliação confirmou o nível do Skullface como 359. Nisso a mulher diz já ter mandado pessoas para investigar, e o guerreiro permanece intrigado vendo que com aquele nível o Skullface Jack já poderia ser considerado um nível King. Então o chefe manda que os cavaleiros fiquem de prontidão à noite, que é quando os Skullface ficam mais ativos. O cavaleiro aproveita a pedir detalhes sobre os equipamentos do monstro e quem o derrotou, relatando que no dia que o Skullface foi derrotado uma espada foi arremessada no castelo, acreditando que talvez as duas coisas possam estar relacionadas. Barlux diz não poder revelar quem derrotou a criatura, já que ele quer se manter em segredo, e que
questiona sobre a espada. Então o cavaleiro releva que ela possui 2 metros de comprimento, além de ser feita de uma liga de aço e mitril imbuída em um feitiço do elemento luz, sendo comparável à espada que é considerado o maior tesouro da nação. Por isso não é uma boa ideia ignorar alguém capaz de derrotar uma criatura que usava equipamentos desse tipo tão poderosos. E diz haver um grande problema nisso tudo. Enquanto a reunião ocorre, Shin tá comendo seu espetinho e nota uma garota lhe observando, então oferece um espetinho para ela, que fica feliz com a comida. Após comer, ela se apresenta como Millie e Shin diz seu nome e pergunta se ela tem companhia para levá-la para casa. Então Vilhel aparece e a garota corre até ele contando que ele veio buscá-la, o que deixa Shin animado com esse reencontro inesperado e pergunta se aquela garota é sua filha. Porém o rapaz conta que ela é uma órfã muito boa em fugir da igreja, por isso ele sempre acaba tendo que ir buscá-la. E fica surpreso pela garota ter ficado com ele, já que normalmente ela é bem tímida. Então ele decide ir, mas antes de partir a garota pede para se despedir de Shin. E ao abraçá-lo pede para que salve uma raposa na floresta do norte. Em casa ele se recorda das palavras da garota, se perguntando do motivo dela ter pedido justamente para ele, mas como não tem nada melhor para fazer enquanto sua amiga Sunny não aparece, ele resolve ir ver. Ao pensar nela, se recorda de que possui um jeito de entrar em contato com ela. Já no dia seguinte ele vai até o santuário da lua dizendo a Tiara que havia esquecido de deixar sua mensagem para sua amiga na última vez que esteve lá. Então pede para que ela escreva uma carta pedindo para sua amiga ir falar com ele caso reconheça aquela espada. Tiara observa assustada vendo que a arma é de nível arcaico e Shin explica que o nome dela é Lua Azul e só pode ser usada por ele e por Sunny, que são seus criadores, ou por alguém que eles designem. Ela observa que é uma arma muito poderosa, mas odiaria usá-la porque sente que o poder daquela espada iria engoli-la. E Shin associa isso ao material que foi usado na construção da espada. Afinal, eles usaram uma presa do grande dragão da morte negra, uma escama da fera oceânica e uma lágrima de um elementail. A garota fica sentindo mal e tenta se controlar, afirmando que está tentando não se impressionar com essas informações vindas dele, mesmo que todas as criaturas que ele citou sejam todas feras lendárias. Refletindo que tudo parece deixar de fazer sentido quando ele está por perto e diz que aquela espada é o que vai determinar se sua amiga lembra dele ou não. Tiara aceita ajudar, então Shin lhe entrega 2 cartas pedindo para que Tiara lhe mande uma caso tenha notícias de sua mestra, e conta que aquelas cartas são mágicas capazes de serem enviadas ao seu destinatário em qualquer lugar, bastando apenas escrever seu nome no envelope e dizer enviar. Tiara fica impressionada com aquilo e pergunta o motivo dele mesmo não enviar a carta, já que elas podem fazer isso. Então Shin diz já ter tentado na noite anterior, porém elas não foram enviadas. Nisso ele faz um teste indo para fora e mandando uma delas para Tiara, verificando que as cartas estão funcionando, mas ele não consegue mandar uma para Sunny, chegando à conclusão de que só pode enviar para pessoas que conheceu nesse mundo. Então Tiara aproveita para lhe pedir mais algumas cartas para ela estudar, já que está tentando se tornar uma maga e precisa estudar itens mágicos para isso. Então ele lhe dá 3 cartas como forma de cobrir o valor de envio que ela havia dito. Após isso eles se despedem e a elfa percebe que poderia simplesmente mandar uma dessas para sua mestra, já que seria mais prático. Já na floresta, Shin não sabe onde está a raposa, então decide continuar adentrando o mais fundo possível e enquanto anda sente a presença de uma barreira mágica com vozes que lhe mandam ir embora. Mas como ele aumentou sua resistência mental, isso não o afeta e considera isso um bom sinal de que está no caminho certo. Ao chegar no local, vê um pequeno santuário e percebe que a interferência mental desapareceu, notando que aquele deve ser o centro da barreira. Mas ao passar pela passagem sente algo se quebrando e ao entrar na casa percebe que a raposinha está morrendo devido a uma maldição e envenenamento. Então conjura uma purificação restaurando a saúde da raposa. Porém houve um grande barulho e uma horda de esqueletos aparecem, o fazendo perceber que o som que havia escutado foi o da barreira sendo quebrada, o que atraiu os soldados. Mas isso não será um problema para ele, que pretende derrotar todos eles com mais cuidado dessa vez para não chamar atenção novamente depois do que fez com o Skullface, e destrói as criaturas sem dificuldades usando os golpes especiais de sua lança. Mas o radar ainda aponta 2 inimigos restantes e quando olha percebe que as 2 estátuas estão ganhando vida, se transformando em Invaded Golem de nível 674, e enquanto atacam Shin reflete que elas devem estar se comportando desse jeito por culpa do miasma que toma conta de seus corpos. Então invoca amarras sombrias para parar as criaturas, porém elas começam a soltar uma fumaça sombria que bloqueia qualquer visibilidade e começa a afetar a raposinha. Mas tudo o que pode fazer no momento é se desviar, pois para acertar as criaturas naquela situação teria que usar toda a sua força e isso acertaria a raposinha. Nisso ela lhe mostra o círculo mágico onde ela estava e ao chegar lá Shin lhe percebe que a névoa não pode entrar e ganha visibilidade das criaturas. Então ele as prende com suas correntes e as finaliza com seu ataque cataclísmico, o que faz todo o miasma desaparecer. A raposinha fica feliz, então Shin aproveita
aproveita para ver seu status descobrindo que ela é na verdade um elemental, o que o deixa surpreso já que em seus jogos elementais eram criaturas entre as mais poderosas e só eram vistas em formas enormes ou humanoides. Sendo essa a primeira vez que encontra com uma desse tamanho, mas prefere não pensar nisso por agora e decide levar a raposa com ele, questionando se ela entende o que ele fala. Enquanto parte reflete que esse novo mundo possui muitas coisas que ele nunca viu, como os golems afetados pelo miasma e agora um elemental filhote, e acha que talvez isso possa lhe dar uma dica de como voltar para casa, mas por enquanto vai apenas perguntar a Millie se era dessa raposa que a garota falava. Enquanto isso, Sunny recebe a carta de Tiara, ficando emocionada ao ver que é uma mensagem de seu mestre. Shin volta para casa refletindo que ter tantos esqueletos lhe esperando foi realmente uma surpresa e acha melhor relatar à guilda, porém decide não contar nada sobre o elementeio que resgatou, e pergunta à raposa se ela deseja formar um pacto com ele, explicando que quando um domador forma um pacto com uma criatura ela tem seus status escondidos, assim ela poderá andar com ele o tempo todo. A raposa concorda e eles formam um pacto, criando um vínculo entre os dois. Após isso, Shin percebe que ainda precisa dar um nome à raposa, então escolhe chamá-la de Yuzurra e a raposinha acaba adorando o nome. Então ele recebe uma mensagem de Tiara informando ter conseguido enviar uma mensagem para sua mestra, que respondeu-lhe mandando um oi, o que deixa o rapaz feliz, que segue para a guilda. Chegando lá, as gêmeas estão no balcão e desejam atendê-lo, o que faz elas discutirem, e Celica diz que ela quem vai atendê-lo, já que o rapaz está parado na sua frente e pede a Shin seu relatório. Após isso ele se dirige ao quadro de tarefas, encontrando uma que pede por um sucessor de habilidade, refletindo que por não pedir um rank deve precisar de alguém com uma habilidade muito específica para a missão. E ao ver que é no orfanato, se anima se recordando do poder de Millie, que lhe deixou curioso, e aceita a missão, aproveitando para visitar a garota. Ao chegar no lugar fica admirado por nunca ter estado num lugar como aquele e diz à freira que veio por causa da missão que eles colocaram e pede para ver Millie. A freira fica receosa, mas aceita trazer a garota após Shin contar que ela tinha lhe pedido um favor. Quando ela o vê fica animada, o que deixa a freira feliz, achando que Shin não deve ser uma pessoa ruim, já que Millie gostou dele, sendo que ela costuma ser tímida com a maioria e se apresenta como Tria. Então Shin aproveita o momento e pergunta a Millie se aquela é a raposa da qual tinha falado, e a garota confirma, feliz por vê-la bem. E Shin pede para que Yuzurra agradeça a menina, pois foi por causa dela que ele conseguiu resgatá-la. Nisso ele pergunta a Tria sobre a tarefa e ela lhe explica que se ele está ali então deve possuir a habilidade que ela precisa. O que faz Shin notar que, diferente do jogo, nesse mundo pessoas com certas habilidades são muito raras. A freira prossegue e conta que precisa de alguém com uma habilidade muito específica que possa ser ensinada. Vendo que se trata de uma freira, Shin imagina que seja algo como curar ferimentos, mas a freira conta que é a purificação. Imaginando que é um pedido muito complexo, e Shin diz que é algo bem difícil de aprender, o que deixa a freira surpresa vendo que ele sabe como ensinar isso a alguém. Então questiona se o rapaz aceitará o pedido, ele porém diz que isso só vai depender dela, mas Tria conta não possuir muitos recursos financeiros. Mas ao invés disso, Shin diz apenas querer saber sobre o poder de Millie e pede informações que a igreja adquirir. Ao ouvir isso, a freira fica hesitante, enquanto Shin observa que essa é uma reação normal, afinal ele é um estranho, mas como não sabe quase nada sobre aquele novo mundo, ter a igreja como fonte de informações seria muito benéfico. Então Millie diz estar tudo bem porque ela confia no Shin, o que faz a freira aceitar o acordo, mas diz não ser uma boa espiã, portanto pode não conseguir muitas informações. E Shin diz que só precisa que ela lhe conte caso veja alguém falando algo que chame sua atenção, e pergunta sobre o poder de Millie. Então Tria lhe conta que a garota possui o título de compositora das estrelas, que faz com que a garota tenha visões inesperadas do futuro. E até hoje nenhuma visão esteve errada, então a garota deve ter lhe pedido um favor porque viu alguma coisa no futuro do rapaz. Shin reflete que essa habilidade é poderosa demais, vendo que se as pessoas descobrissem poderiam querer usar para fins nefastos. Sabendo dessa possibilidade, a freira já avisou a todos para terem cuidado com o que falam, e além disso existe um ex-órfão daquele lugar que é aventureiro e protege eles. Shin logo nota que ela está falando de Vilhel e ela confirma, pois as pessoas deixam suas crianças em paz por terem medo dele. Nisso Shin diz que vai aceitar o trabalho pensando que é a freira que vai aprender a purificação, mas ela conta que será outra irmã, o que deixa o rapaz confuso. Então ela diz que o ex-padre daquela igreja possui uma neta e tudo seria melhor se ela herdasse a igreja. Nisso eles vão para o lado de fora e ficam observando as crianças brincando com a raposa, então Shin pergunta se Millie também não deseja brincar, porém ela conta que vai perder se for, e Shin entende que ela não vai conseguir brincar no meio das crianças grandes, então
então a raposinha se cansa e volta para Shin e Melee aproveita para pegá-la. Shin então percebe que ela já tinha previsto que a raposa ia voltar, por isso ficou para brincar sozinha com ela. Então aparece uma garota perguntando se é ele quem vai o salvar. Shin não entende direito, então ela explica que tem alguém querendo fechar o orfanato para se livrar deles. Shin então pede para que ela conte mais e a garota conta que como aquela igreja está sem um sacerdote no momento, outro precisa assumir. Mas Tria não pode fazer, pois é necessário que seja alguém que consiga usar a purificação. E a pessoa que está pretendendo assumir o lugar não gosta do orfanato, por isso quer se livrar daquele lugar, porém a neta do padre possui o direito de herdar a igreja. Então Shin finalmente entende o motivo pelo qual a freira quer que ele ensine a purificação a outra pessoa, entendendo que deve ser essa garota. E pergunta por qual motivo o sacerdote não gosta do orfanato e ela conta que eles não gostam dele por ser alguém que só se preocupa com o dinheiro. Então Melee diz à garota que vai ficar tudo bem porque Shin vai lhes ajudar, o que faz a garota confiar em Shin também. Nisso ele pergunta se Melee está sempre certa, ao que a garota conta que ela sempre sabe onde estão os doces e as lojas com as melhores promoções. Mas não era bem isso que Shin queria saber, vendo que Melee é bem cuidadosa com quem compartilha as informações, e quando a freira vai buscá-lo vê todas as crianças dormindo em volta dele. Nisso ela apresenta a freira Lacia, que se apresenta de forma bem desajeitada, e Tria garante que apesar disso ela é bem esforçada. Então Shin conta à garota que irá ensiná-la a purificação, mas se ela vai aprender ou não só dependerá dela, e pergunta onde pode achar um grande número de mortos-vivos. Ao falar sobre as planícies fantasmas, Vilhel aparece surpreso em ver que Shin é o aventureiro que aceitou o trabalho e pergunta o quanto as freiras te contaram. Shin diz já saber sobre Melee e o aventureiro que ajuda a manter o segredo do orfanato. Vilhel acha que estão confiando demais em alguém que mal conhecem, mas a freira conta que Melee confia nele, então elas confiam também. Nisso ele pergunta se a garota viu algo no futuro, ao que ela confirma, então ele decide que também irá confiar em Shin. Então o rapaz o manda não se preocupar, já que ele não contar nada a ninguém, e Vilhel o avisa que caso conte sentirá o poder de sua lança. E as garotas se desculpam pelo pavio curto de Vilhel e ele pergunta se Shin vai mesmo ensinar a purificação. Shin então pede para que não contenha ninguém e diz que para aprender a purificação a garota irá precisar derrotar 200 mortos-vivos acima do nível 150 enquanto seguram um orbe da oração sagrada, que são extremamente raros de se obter, mas por sorte ele tem um, e já que aplicar o golpe final conta como derrotar um monstro, ele planeja enfraquecê-los para Lacios finalizar. Todos ficam incrédulos vendo ele mencionando coisas tão difíceis como se fossem simples. Vilhel pergunta se a garota está bem, vendo ela paralisada, e acaba decidindo ir junto, refletindo que não sabe nada sobre o rapaz, mas como Melee gosta dele então não deve ser perigoso, porém não acredita que um novato sem nome seja capaz de derrotar sozinho tantos mortos-vivos de nível tão elevado. Mais tarde, enquanto vai para casa, Vilhel o intercepta e o leva para o restaurante, lhe perguntando se por acaso seria um escolhido, mas Shin não faz ideia do que seja isso. Então Vilhel explica que escolhidos são pessoas que nasceram com habilidades, títulos e conhecimentos que não deveriam ter. Shin pergunta se isso envolve se recordar de vidas anteriores, mas Vilhel diz que isso só envolve informações sobre itens e monstros, nunca tendo ouvido falar sobre alguém que se recorda de uma vida passada. Refletindo sobre o que Vilhel lhe contou, Shin se pergunta se isso seria o sistema de reencarnação do jogo e se ainda estaria funcionando. Vendo que já reencarnou no jogo, mas não renasceu naquele mundo como uma criança, então Vilhel diz que não irá forçá-lo a conta o que não quer, e avisa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre os escolhidos, o mandando ter cuidado com quem ele menciona isso. Nisso Shin começa a achar Vilhel um rapaz muito atencioso, querendo saber se as pessoas sentem mesmo medo dele, mas ele não se importa com o que as pessoas à sua volta sentem a seu respeito. Shin o acha um herói por proteger o orfanato, e Vilhel conta que as crianças só choram porque um suíno ganancioso não para de mexer com elas, e como o som irrita seus ouvidos ele vai calar o homem que as faz chorar. Nisso Shin ri, vendo que ele é realmente um cara muito legal. Então ele recebe uma mensagem de Tiara informando que sua mestra retornará em breve, e diz estar com medo do tanto de perguntas que a mulher fez sobre ele e questiona o que ele deve ter feito para ela. E recebe uma carta de recomendação. Ao vê-la, Vilhel fica surpreso e mostra a sua, vendo que ambas ressoam juntas. No dia seguinte eles vão até as planícies fantasmas e Shin dá o orbe de oração para Lacia, então alguns mortos-vivos surgem e Shin os enfraquece, mandando Lacia finalizar usando sua magia de cura, vendo que ainda funciona como no jogo, causando dano em mortos-vivos. Mais deles surgem e Shin manda que Vilhel não ataque os pontos críticos, deixando tudo para Lacia finalizar. Nisso eles chegam em uma parede mágica que é um selo criado pela guilda que impede os mortos-vivos mais fortes de passar, avisando que a partir daquele ponto vai ficar mais difícil. Ao passar, vê em seu radar dois grupos de inimigos próximos e decidem se dividir, deixando a garota ali por não haver perigo por perto. Então lhe traz alguns para ela finalizar e fica
feliz vendo que a garota subiu muitos níveis devido a estar enfrentando criaturas muito fortes e conta que quando aprender a purificação ela já estará no nível 150. Nisso Vilhel aparece trazendo uma criatura toda triturada para a garota que fica horrorizada. Em outro canto da planície a princesa está derrotando monstros contando ter ido para aquele lugar por ter ouvido falar em que Skullfaces aparecem por lá. Então veio para derrotá-los, mas esses são excepcionalmente fortes, porém graças à sua espada ela não tem tanta dificuldade. Nisso o soldado informa estar preocupado com o outro grupo, mas uma mulher surge avisando que irá ajudá-los. Então enquanto o outro grupo estava passando por apuros, Sunny aparece derrotando a criatura com facilidade. Sunny usa sua magia de cura nos soldados, restaurando-os, e o capitão agradece contando que já estavam acreditando que seriam vencidos. E Sunny conta que só conseguiu vencer a criatura porque eles já estavam lutando com ela, o que deixa o homem agradecido. E reflete que nos últimos meses muitos mortos-vivos que não deveriam surgir nas planícies fantasmas têm aparecido. Por isso o reino tem mandado grupos de elite acabar com eles, por isso ver uma pessoa acabar com um morto-vivo daquele sozinha é algo muito surpreendente, mas não esperaria menos de alguém que viveu ao lado dos humanos superiores. Nisso Sunny conta que aquele foi o último monstro irregular daquela área e avisa que irá continuar investigando a área e caso ocorra algo fora do comum ele deve chamá-la com o item mágico que ela deu. Então sai correndo ansiosa para rever seu mestre. Nisso Vilhel derruba mais um Skullface e Lacia se apressa para usar a magia de cura, então é tomada por uma aura aconchegante que deixa Vilhel preocupado. Mas Shin explica que isso ocorre quando se aprende uma nova habilidade e a mente da garota se perde olhando pro céu. Nisso Vilhel pergunta se ela está realmente bem e Lacia conta que sua mente apenas foi inundada com pensamentos de como usar a habilidade. Após isso todos a parabenizam por ter aprendido a purificação e decidem retornar à cidade, porém notam uma energia sinistra se reunindo no céu. Vilhel conta que aquela é a matéria mágica que anima os mortos-vivos e por estar drenando essa energia dos outros mortos-vivos eles não conseguem manter a forma. Então a energia condensada dá origem a um Skullface Lord de nível 804, deixando todos impressionados. Vendo que uma criatura com aquele poder poderia destruir uma nação inteira, Lacia questiona se a barreira irá aguentar mantê-la longe da cidade. Shin duvida. Nisso Skullface salta e destrói a barreira com apenas um soco, deixando Lacia apavorada com a força do monstro. Então eles tentam fugir, porém a criatura solta um grito que invoca milhares de mortos-vivos. E Vilhel avisa que terão que passar por eles e fugir, mas Shin decide ficar e lutar liberando todo o seu poder e conta que agora que a barreira mágica foi quebrada ele não pode só ignorar essa quantidade de mortos-vivos. Por isso irá detê-los enquanto Vilhel leva Lacia e Uzurra pro reino. Então lança um buffet de velocidade no rapaz que avisa que ele terá que dar algumas explicações quando voltar. E ao tentar pegar Uzurra ela decide ficar com Shin, então ele abre o caminho para Vilhel que sai em disparada. Então a batalha começa e Uzurra já frita a linha de frente com uma rajada de chamas deixando Shin impressionado. Então mais mortos-vivos são convocados e Shin usa seu ataque especial que causa uma grande devastação que Sunny nota ao longe e decide verificar. Shin acha que destruiu um grande número deles, porém o mapa mostra uma quantidade imensa de inimigos e ele reflete que se sua amiga estivesse lá isso seria muito mais fácil. Então surge um ponto azul no mapa abrindo caminho entre os mortos-vivos. Vendo que deve ser um aliado ele decide ir ver e acaba encontrando com sua amiga no campo florido. Mas as criaturas os seguiram, então Uzurra cria uma barreira mágica para que os dois possam aproveitar esse momento. E a garota o abraça perguntando se ele não tem uma coisa para dizer, então ele tenta se desculpar, mas não é isso que ela quer ouvir. Nisso ele pensa no que pode ser e se lembra que ela esteve esse tempo todo cuidando do santuário, então diz a ela que finalmente retornou, o que deixa a garota emocionada, pois tinha achado que ele nunca mais iria voltar. Então Shin conta que também achou que não voltaria quando terminou o jogo da morte, já que todos os dados deveriam ter sido apagados. Nesse momento Uzurra cai exausta e eles resolvem cuidar dos mortos-vivos primeiro, deixando a conversa para depois. E vendo o Lorde morto-vivo eles decidem usar uma magia conjunta de santuário que além de curar destrói todos os mortos-vivos. Mas o maior continua de pé, então Shin salta e destrói seu orbe com um único ataque. Porém antes de morrer a criatura diz querer o poder do rapaz, deixando ele surpreso ao ver um morto-vivo falar e aproveita para pegar seu cristal. Nisso Sunny conta que agora aquele lugar voltará ao normal e ele pede para conversarem agora que o problema acabou. Então Shin conta que depois de terem se despedido ele conseguiu derrotar o chefão do jogo, mas uma porta apareceu se abrindo para ele, o que o fez perder a consciência e quando acordou estava numa planície, fazendo a garota entender que ele não passou 500 anos vagando pelo mundo e ela diz que a masmorra desapareceu sem deixar vestígios. E quando todos os NPC começaram a contar do desaparecimento de seus mestres ela percebeu que Shin havia conseguido seu objetivo de vencer a masmorra, mas achou estranho o fato dela não ter desaparecido junto, então
então decidiu procurar por ele, porém as mudanças sísmicas lançaram o continente no caos, então decidiram se dividir e procurar individualmente. Por isso ela voltou ao Santuário da Lua para esperar. E Shin percebe que isso está de acordo com o que leu na biblioteca, então pede à garota para que não o chame de mestre, pois isso causaria confusão já que ela é tão famosa. E pede para que o chame pelo nome, o que deixa a garota envergonhada ao chamar seu mestre pelo nome, deixando Shin com o coração quentinho. Então ela pergunta o que o rapaz irá fazer agora e ele conta que pretende visitar um local sagrado sobre o qual Leo e sua amiga diz já ter ido lá, mas não chegou a entrar, e pergunta se ele irá embora caso ache um jeito de sair do jogo. Shin confirma, o que deixa a garota um pouco triste, mas ela compreende, afinal esse sempre foi seu objetivo desde que ficou preso lá. Então ele pergunta o quanto ela se lembra do jogo e ela revela se lembrar de tudo desde o momento em que apareceram juntos naquele mundo, tendo adquirido uma verdadeira consciência quando aquilo tudo virou o jogo da morte, pois até então era como se ela estivesse apenas vendo um filme sem poder interagir verdadeiramente, fazendo Shin perceber que todo esse tempo os NPCs sabiam que desapareceriam quando os jogadores saíssem do jogo e se pergunta o porquê de não terem falado nada. E a garota lhe conta não terem falado nada porque isso apenas o incomodaria na época, e além disso eles não eram 100% autônomos, então não poderiam fazer muita coisa a respeito. Mas Shin fala que poderia ter pensado em algo se descobrisse que eles eram autoconscientes, o que faz a garota rir vendo que a personalidade do rapaz continua a mesma. E além disso, mesmo que ele soubesse, ainda teria ido lutar. Então decide acabar com as conversas tristes, afinal agora que estão juntos tem que comemorar, e pergunta a ele sobre sua raposa. Nisso Shin explica que agora são parceiros através de um pacto e conta que ela é um elementeio, o que deixa a garota impressionada, pois já tinha percebido que não era um espírito comum quando viu as caudas, mas nunca pensaria que é um elementeio. Shin fica confuso e quando pega a criatura percebe que há 3 caudas agora, e ela acorda já lhe desejando bom dia, deixando ele impressionado, perguntando quando ela aprendeu a falar. Nisso Yuzura conta ter tido a mente mais esclarecida quando ele derrotou o Lord Skullface, e Shin pede para que ela não fale quando estiverem na frente de outras pessoas, então Sanyo lembra que agora ela possui 3 caudas e todos irão notar. Então ele pergunta se a raposinha pode fundir suas caudas, o que ela diz ser muito fácil, e ele pede para que ela permaneça assim perto de outras pessoas. Sunny fica feliz vendo a interação deles dois e acha a raposinha muito fofa, se impressionando com a habilidade de seu mestre por ter conseguido domar um elementeio, coisa que ninguém jamais fez. Mas já sabia que ele seria capaz, e diferente dos que já enfrentaram, essa não é de alto nível. Então eles decidem partir e Shin se lembra que mandou seus amigos na frente, não quer que eles contem à guilda o que aconteceu. E Sanyo lembra que poderiam ter deixado a conversa para depois, porém Shin não poderia ignorar aquilo vendo o rosto da garota, então se apressam em ir. Enquanto isso, Vilhel continua correndo o mais rápido que pode para, ao ver que algo se aproxima a uma velocidade assustadora, decidindo enfrentar o que quer que seja. Então Shin aparece dando um oi para Vilhel, que fica bravo por ter ficado alerta à toa. Já no local da luta, os cavaleiros dizem à princesa não terem descoberto nada ainda, e ela se recorda que após um grito misterioso muitos Skullfaces apareceram de repente. Mas então surgiu uma luz que os destruiu e ainda curou os feridos. Então um de seus cavaleiros lhe mostra uma espada que estava na borda da fissura, achando que foi ela quem a originou, mas não sabe que tipo de habilidade foi usada para criar aquela fenda. Então lhe mostra o emblema no pomo da espada, contando conhecer quem usa aquele emblema, e mostra o poder da espada, que não demonstra nenhum sinal de desgaste apesar do que acabou de fazer, e diz que só existe um ferreiro capaz de produzir uma espada como aquela, um humano superior conhecido como Ferreiro Negro. A princesa fica impressionada com a informação, pois sempre achou que não existissem mais humanos superiores naquele mundo, e seu guarda acha que se não foi um humano superior, no mínimo deve ter sido alguém louco o suficiente para tratar uma arma dessas como algo descartável. Nisso a princesa se lembra que o tal Ferreiro Negro era dono do Santuário da Lua, por isso acha válido ir dar uma olhada. E ao ouvir seu guarda perguntando o que ela fará caso ela encontre o humano superior, a princesa expressa o desejo de querer desafiá-lo para um combate e considera que ele também poderia ser um ótimo marido para ela. Então seu guarda a aconselha a não atacar repentinamente para testar suas habilidades, mas a princesa apazigua seu ânimo contando ter bom senso. Enquanto isso, Vilhel manda que Shin conte logo toda a verdade, vendo que ele até está na companhia da grande Sunny, que não se curva ou se junta a ninguém. Shin tenta dizer que foi sua amiga quem derrotou o Skullface Lord, mas Vilhel manda parar de mentir, pois sabe que foi ele, lembrando de toda a torrente de mana que viu o rapaz liberar. Shin pergunta como ele descobriu e Vilhel diz ter visto um feitiço chamado
chamativo tendo sido lançado no céu e em seguida Shin os alcançou sem esforço, então pede para que o rapaz pare de brincar e explique tudo. Nisso Shin conta toda a verdade e deixa Vilhel impressionado ao descobrir que o rapaz é um humano superior e mestre de Sunny, percebendo que isso explica o porquê de toda aquela mana. E Shin revela que ainda estava se segurando naquele momento, o que deixa Vilhel bravo por ele estar se achando. Nisso Shin pergunta se ainda restou algum registro dos humanos superiores, ao que Vilhel confirma contando que há relatos sobre como eram fortes em suas especialidades. E por isso ainda há pessoas que os reverenciam naquele mundo, fazendo Shin entender que talvez isso seja um problema para ele. Mas o rapaz reflete que pelo menos ainda não perde para ninguém como ferreiro. O que deixa Vilhel surpreso ao descobrir que ele é um ferreiro, e Shin se oferece para fazer melhorias em sua lança, mandando que Vilhel o avise quando ela não o satisfazer mais, pois ele dará um bom desconto. Mas Vilhel decide não confiar nele com essa cara de mercador sem escrúpulos. Nisso Lassie acorda surpresa ao ver Shin ali, querendo saber se está tudo bem, e Vilhel lhe conta que ele conseguiu dar um jeito na situação. Então ela nota a outra garota querendo saber quem ela é, mas fica sem acreditar quando Sunny se apresenta, e após Vilhel confirmar quem ela é, Lassie fica super admirada, mas acaba passando mal. E Shin acha que deve ter sido por eles estarem correndo muitas vezes mais rápido que um cavalo, se desculpando com a garota. Então pergunta se realmente está tudo bem e eles se separarem quando chegarem na barreira, e Vilhel concorda, pois o trabalho era só até Lassie aprender a purificação, então o que acontecer a partir de agora é apenas problema deles. Então Shin lhe entrega uma de suas cartas mágicas, pedindo para que o rapaz lhe avise caso algo aconteça. Vilhel logo reconhece aquela carta, sabendo o que ela faz, e conta que prefere usar qualquer outro recurso do que ter que pedir ajuda para não envolver Shin em um problema. Mas Shin insiste que ele o chame caso precise, pois agora que já ajudou até aquele ponto só conseguirá dormir bem se tiver certeza de que está tudo bem com eles também. E além disso, ele não pode simplesmente abandonar seu amigo e as crianças que ele protege. Então o manda pegar logo o cartão, por já estar ficando com vergonha de insistir, e Vilhel aceita, avisando que não hesitará em chamá-lo. Ao ir embora, Sunny conta que Shin não mudou nada desde que se conheceram, se recordando que mesmo sendo muito forte ele nunca se vangloriou de sua força onipotente e sempre protegeu os fracos. Então eles decidem retornar ao Santuário da Lua, e quando chegam lá Shin sente um cheiro delicioso, e vendo que já está na hora do jantar, sua amiga acha uma boa ideia eles comerem. Então a elfa parece desesperada e feliz ao ver sua mestra relatando o aparecimento de alguém que diz ser conhecido dela, então nota Shin ficando confusa ao ver sua mestra junto com ele. E Shin a cumprimenta dizendo ter acontecido muita coisa e sugere comerem primeiro, já que será uma história muito longa. Nisso a elfa fica confusa querendo saber se o rapaz vai comer com elas, então sua mestra se lembra que nunca havia contado a ela e aproveita o momento para apresentar Shin como dono da loja. O que deixa a elfa surpresa, se lembrando que o dono da loja Santuário da Lua é um humano superior lendário. E Shin conta ter se identificado quando chegou, mas a elfa não levou a sério, e como acha que não tem como a sua mestra estar enganada, começa a se desculpar por não ter percebido que ele é o dono. E Shin entende a preocupação dela, vendo que ela percebeu que a pessoa com quem ela falou tão informalmente esse tempo todo na verdade é seu chefe. Nisso ele a manda não se preocupar, e Tiara pergunta se por acaso ele não vai expulsá-la, e Shin nega, então aproveita o momento para apresentar Ryuzurra, que é um elementeiro que diz estar morrendo de fome. Então o jantar fica pronto, deixando Shin admirado, e Tiara nota que nunca sequer viu a maioria daqueles pratos, percebendo que sua mestra caprichou muito. E Shin acha que fez uma ótima escolha em dar os ingredientes especiais para ela. Tiara fica curiosa quanto a esses ingredientes, percebendo que existe um tipo de aura em volta da comida. Então Shin conta que foram carne de Orc King e Thermal Lion, os vegetais eram rabanete sangrento e cebola carimã, já as frutas foram peratopázio e fruta edea. Nisso Sunny conta que como essa é uma ocasião especial, aproveitou para usar ingredientes de alto nível, mas como não tinha muito tempo não fez nada elaborado, o que deixa Shin feliz vendo que ainda tem muitas receitas que ela vai fazer. Porém Tiara fica chocada vendo que eles usaram ingredientes que são quase impossíveis de se obter, mas Shin prefere deixar isso de lado e pergunta a Sunny sobre a aura em volta da comida, e sua amiga conta que é a força vital residual dos monstros. Nisso Tiara continua incrédula e Sunny tenta acalmar, então eles agradecem pela comida, porém Shin fica intrigado ao ver que Tiara também faz isso. E a elfa explica que começou a fazer porque sua mestra faz e Sunny diz fazer porque Shin faz. Então eles começam a jantar, e após comer Sunny conta que outros personagens de apoio estão vivendo suas próprias vidas, pois apesar de sempre terem acreditado que ele estava em algum lugar, e isso nunca passou de um pensamento positivo. Shin agradece que eles estejam bem seguindo suas vidas, pois acharia péssimo que eles estivessem procurando por ele sem saber se ele ainda estava vivo. Nisso a raposinha questiona se ele está triste, ao que Shin nega, então Tiara conta que o rapaz se preocupa demais com tudo. Ao vê-la Shin nota que está meio bêbada, e Tiara começa a dizer estar vendo duas mestras fazendo
fazendo Shin notar que ela é muito fraca para bebidas. E Sunny conta nunca tê-la visto daquele jeito, então resolve colocá-la para dormir. Após isso, Shin vai para seu quarto ficando feliz ao ver que nada ali mudou e percebendo que sua Yuzura já caiu no sono, ele troca de roupa e decide dormir também. Porém, no meio da noite ele acorda sentindo um certo peso no seu braço muito macio e pensa ser Yuzura, mas quando olha pro lado nota sua amiga dormindo com ele. Sem entender o que está acontecendo, vendo que pode ser uma situação muito problemática. Nisso sua amiga começa a derramar algumas lágrimas sonhando com ele, mesmo que ele não entenda o significado dessas lágrimas, se desculpa com ela. Já no outro dia, quando acorda, nota um cabelo prateado achando ser da sua amiga, mas quando olha percebe que Yuzura se tornou uma garota que acorda lhe desejando bom dia, deixando Shin desesperado, mandando ela botar uma roupa, mas ela não entende o motivo e o abraça achando o rapaz muito quentinho. Então Shin cria algumas roupas e diz a ela que os elementeios usam aquelas roupas quando estão na forma humana e manda não se preocupar porque a roupa se ajusta ao corpo, mas ela acaba vestindo tudo errado pedindo a ajuda de Shin. Então eles saem do quarto e Sunny fica feliz em ver que Yuzura também consegue ficar na forma humana, aproveitando para elogiar sua roupa e decide adicionar mais um prato à mesa para ela. Após o café da manhã, Shin decide fazer algumas perguntas a Yuzura querendo saber do motivo pelo qual ela estava naquele santuário, e ela conta que sofria menos lá dentro. Então Shin lhe pergunta dos símbolos no chão, porém ela não sabe o que eram, o que deixa Shin decepcionado, pois havia pensado que seriam algo para retardar os sintomas. Então lhe pergunta se sabe algo das pessoas que desapareceram há 500 anos, mas ela diz não saber de nada. Então ele questiona o que ela fazia lá, e Yuzura conta que estava tomando um solzinho quando de repente o chão começou a estremecer e ela ficou segurando o chão para que não ficasse estragado. Então Shin entende que ela tentou impedir um desastre natural, refletindo que elementeios podem usar todos os elementos mágicos, por isso suspeita que eles podem ter intervido nesse desastre de alguma forma especial. E Yuzura prossegue contando que todo esse esforço a machucou, então ela descansou no santuário e quando achou que ia morrer, Shin apareceu para salvá-la. Shin percebe que chegou num momento bem crítico e diz que isso foi graças a Miri que o avisou, então Yuzura decide que quer visitá-la para agradecer novamente. Shin decide que precisam levar um presente, então Sunny sugere que levem cafales, que é um doce assado élfico que Tiara faz. Nisso a elfa conta que todos gostaram quando ela começou a vender e agora se tornou um dos dois principais produtos do santuário. Mas Shin conta que o principal produto do santuário não é vender comida, mas sua amiga conta que mesmo que eles quisessem reabastecer seu estoque não teriam como, porque ele é o único que pode desbloquear a sala do arsenal. Shin havia se esquecido desse detalhe e promete fazer algumas espadas para reabastecer o estoque da loja. Sunny agradece e revela ver uma pessoa que ele precisa ir de encontro o mais rápido possível, revelando ser Jirarte, o que deixa Shin surpreso ao saber que ele ainda está vivo, sendo que bestas superiores só costumam viver 150 anos e já se passaram 500. Nisso sua amiga lhe conta que alguns dias não farão diferença, mas ele precisa ir logo, pois Jirarte não tem mais muito tempo de vida e está esperando por ele. Então pergunta a Shin se ele sabe que Jirarte uniu todas as tribos de feras formando a Aliança das Bestas de Farnid. Shin diz já saber disso, se lembrando que eles o nomearam de Rei Bestial. Nisso sua amiga explica que o atual rei já é o da 8ª geração e controla todo o poderio militar e habilidades de um rei, o que permitiu que Jirarte pudesse ficar esperando em paz por Shin. Então Shin decide que irá vê-lo e percebendo que ele não está correndo um perigo imediato, decide fazer uma viagem normal por ter coisas que ele precisa verificar antes e pergunta se está tudo bem para as duas garotas partirem no dia seguinte. Yuzura se anima, porém Tiara conta que irá ficar cuidando da loja como sempre fez, mas sua mestra manda ir junto, pois como Shin está de volta eles não precisam se importar com o local da loja. Nisso ela pergunta o que farão com a loja e Shin manda não se preocupar porque ele vai levar junto, e agora que a garota pode finalmente sair da loja acha que seria muito bom ela viajar com eles. A princípio a elfa fica relutante, mas acaba aceitando a ideia, deixando eles felizes, e Shin começa a pensar nos preparativos para a viagem como equipamentos e comida. Nisso sua amiga conta que irá reportar sobre os Skullfaces ao reino, e enquanto isso Shin decide passar na guilda após fazer algumas espadas. E enquanto estiverem separados acha uma boa ideia pegar alguma missão na direção de Farnid, aproveitando a viagem para subir de rank, e avisa Sunny que irá avisá-la do local onde poderão se encontrar através do cartão de mensagem. Nisso ela dá a ideia de formarem um grupo, pois dessa forma poderão usar o chat de voz, revelando que todos o conhecem como telepatia. Shin fica surpreso e cria o grupo. Após isso Sunny sugere a Tiara para aproveitar a chance e se registrar na guilda de aventureiros. Ela acha uma boa ideia, então Shin a convida para irem na guilda juntos, e Tiara percebe que precisa usar uma roupa mais apropriada e Shin decide esperá-la na forja. Ao entrar Yuzura fica impressionada com o local e Shin manda não tocar em nada por terem armas ali que são amaldiçoadas. Nisso ele nota que tudo ali ainda parece estar em
em bom estado e decide forjar algumas espadas. Enquanto Martela nota que sabe instintivamente onde martelar, percebendo que deve ser graças à sua habilidade, e após algum tempo a espada fica pronta, porém ele fica decepcionado vendo que colocou empenho demais e sem perceber acabou imbuindo a espada em magia, tornando muito além do nível de qualquer espada nas lojas do país. E o Zurra lhe pergunta se há algo errado e ele explica que não pode colocar essa espada à venda, mas agora que já pegou o jeito irá fazer as próximas do jeito certo. Então todas as espadas ficam prontas para irem pro estoque da loja e nesse momento Tiara aparece se desculpando pelo atraso, pois não sabia o que vestir após tanto tempo sem sair da loja. Então eles saem e Tiara fica feliz sentindo o calor do sol em seu corpo, deixando Shin desajeitado ao dar uma boa olhada em seus balões. Então ela se vira notando a cara de Shin e pergunta o que ele achou de seus opais. Nisso Shin diz sem querer tê-los achado incríveis, deixando Tiara brava com ele. E avisa que ele irá pagar tudo naquela viagem porque é o que ele merece por ficar olhando para os seios de uma dama. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal. Se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.